Movimentos fenomênicos. Muita coisa interessante aqui. Lembra que eu falei que os movimentos fenomênicos são a junção de 3 tipos de movimentos. Um cíclico, outro oscilante e outro progressivo. Sendo que no esquema geral, se a gente tirar o zoom, a gente vai perceber que predomina o cíclico e progressivo, que dá a ideia da espiral. Bom, o que cada uma dessas coisas tem a ver com os últimos achados da ciência, com a nossa vida, com as religiões, com as correntes filosóficas, com todos os fenômenos? Tudo, simplesmente tudo. O que torna a coisa muito interessante. Então vejam só, do ponto de vista cíclico, a gente pode pensar da seguinte forma. Nossos pensamentos, no dia a dia, a gente pensa várias coisas, mas muitos dos pensamentos que você tem, mesmo eu, são repetidos. A gente sempre está pensando a respeito de uma mesma questão, às vezes. Especialmente quando a gente está nervoso, ou desesperado, obsessivo com uma coisa, a gente fica naquela repetição. O que leva a uma repetição também do modo de proceder, ações, e maneiras de fazer as coisas. Isso aí, de certa forma, está relacionado de uma maneira muito profunda com a curvatura do universo. A gente sabe que o espaço-tempo é curvo, desde Einstein. E o Bald estende esse conceito dizendo que toda a realidade é curva. Todos os movimentos mentais são curvos, seguem uma trajetória curva. Inclusive os motofenomênicos atestam isso. As coisas das dimensões mais altas até as mais baixas, todas têm essa característica de curva. Então esse aspecto cíclico, ele fala sobre justamente essa questão. Isso é muito interessante, porque muitas coisas a gente repete em nossas vidas. Eu costumo falar nas minhas aulas para engenharia de que você não consegue progredir sem fazer ciclos. Eu já falei sobre isso antes, falo de novo. Eu desafio qualquer um aqui a perceber a progressão de algum sistema, sendo que esse sistema não realizou nenhum ciclo. Não existe isso. Não existe. Então é cíclico. Mas a ciclicidade por si só não te leva a lugar nenhum. Então a gente precisa ter progressão. O objetivo último da vida é progressão. Só que essa progressão tem limitações. Por isso ela é cíclica. Então a natureza cíclica da realidade não é uma coisa, não é uma tragédia, não é uma coisa que nos deveria levar àquela imagem do mito de Sísifo, no qual ele sempre arrasta a pedra até o topo da montanha, a pedra rola e volta para o começo. Não é isso. Pode parecer isso numa escala de espaço, tempo, consciência restrita. Mas se você for considerar um aspecto mais amplo da realidade, você vai perceber que você está tendo uma ascensão. Bom, se a gente for pegar a oscilação dos motos fenomênicos, o que isso significa? Bom, para quem leu Deus e o Universo e o Sistema, de Pietro Baldi, a pessoa aqui está familiarizado com o conceito de sistema e antissistema. Sistema seria o superuniverso que engloba todos esses universos, reino de Deus, o seio do Pai, o regaço do Pai, o absoluto, o lugar de eterna felicidade, etc, etc. A nossa morada original. E o AS, seria o antissistema, seria o nosso universo físico, nosso universo decaído. E todos os sistemas de universos também decaídos.
mesmo que dimensionalmente superiores ao nosso, mas não no sistema ainda. Então, digamos que existem forças desse superuniverso atuando no nosso, porque a gente nunca de fato saiu desse universo em termos dimensionais, mas a nossa teimosia gerou uma força, uma contraforça antissistema, que justamente por ser algo da criatura e não do Criador, é uma força menor, mas, no entanto, não deixa de ser uma força muito poderosa, porque nós somos deuses. Filho de Deus é Deusinho. Eu sou Deusinho, você é Deus. Nós somos deuses. Eu sou Deus. Qualquer ser aqui é Deus. Nós não somos Deus com D maiúsculo. Nós somos deusinhos, ou Deus com Deus minúsculo. Quer dizer, a gente é de mesma natureza de Deus, mas não de mesma potência. E por isso existe um embate fortíssimo no âmbito espiritual que se manifesta no plano físico e inclusive na vida social humana, na vida humana, entre as forças do sistema e as forças do antissistema, ou as forças de Deus e a força da criatura decaída. Então, uma puxa para baixo, a outra para cima, uma para baixo, a outra para cima. E as duas têm uma potência incrível. Mas, como as forças do Criador são as maiores em potência, o todo é maior que a soma das partes, Deus está dimensionalmente acima de sua criação, então a prevalência das forças do sistema sempre levarem vantagem, à medida que a gente progride. Daí aquela proporção de 3 subidas e 2 descidas. Sendo que a descida é importante para a gente ir assimilando as coisas à medida que a gente sobe. Então, você pode ler essa oscilação dessa maneira também. E isso não tem só a ver com forças no âmbito do universo, da cosmologia, ou mesmo no reino animal, vegetal, ou mesmo forças, batalhas espirituais, bíblicas, entre anjos e demônios, e Deus com suas hostes de anjos versus demônios. Isso tem a ver com a nossa vida cotidiana. Quando uma pessoa que atinge um grau de consciência e uma atuação condizente com esse grau começa a atuar no mundo, tudo mais, essa pessoa vai começar a se dar conta de que realmente existe esse jogo de forças em nosso universo. E essa pessoa, no caso, ela está se colocando como uma encarnação das forças do sistema. Enquanto as pessoas que vêm tentar essa pessoa, vêm atacar, ignoram, maltratam essa pessoa, elas são pessoas que encarnam as forças do antissistema. Vocês querem saber um filme que trata brilhantemente sobre essas questões? Mesmo que os criadores do filme não tiveram uma visão tão profunda quanto a que sua voz está nos expondo? O filme Matrix, o primeiro, que foi o realmente bom. Matrix de 1999. Ele mostra exatamente essa questão, dentre outras extremamente interessantes. Eu vou deixar aqui o link na descrição do filme, creio que a maioria conhece, mas eu vou deixar uns trechos de YouTube sobre umas cenas especiais que falam justamente a respeito disso que eu estou falando aqui. Tem aquela cena muito emblemática da mulher do vestido vermelho, que diz justamente a respeito de coisas que eu vejo ocorrer em minha vida a cada semestre que passa. Eu vejo isso ocorrer ao vivo. Eu vejo nesse nível de profundidade. Daí você começa a perceber do que realmente trata todas essas coisas aqui.
Bom, o aspecto progressivo, ele diz respeito à predominância do poder do absoluto sobre o relativo. Quer dizer, você sempre vai ter a tendência a atingir a unidade. Então, a progressão é um desejo humano profundo, né? Você não vai e volta, vai e volta, vai e volta do seu trabalho se você não estivesse crescendo no seu trabalho, certo? Se você não recebesse um salário, né? Mas mais do que isso, se você não estivesse crescendo lá, se você não estivesse progredindo. E não só progredindo em termos financeiros, de cargo, de posição, de reputação, mas crescer também em termos interiores, que é o verdadeiro crescimento que interessa. Então, não dá para tirar a progressão, falar que progressão, tem ser humano que não quer progredir. Se um ser humano começa a não progredir, esse ser humano vai ficando para trás. E isso nos leva a pensar sobre uma série de outras questões muito interessantes quando a gente vai fazer leituras de culturas, né? E civilizações que predominaram umas sobre as outras. Isso assim, eu não vou tratar aqui, talvez mais para frente eu tangencie de novo isso, mas existe uma série de observações, né, profundas que a gente pode tirar se apoiando nesses princípios aqui. Eu posso fazer uma nova leitura do desenvolvimento histórico das civilizações baseado nesses movimentos fenomênicos. Eu vou estudar a história de uma maneira diferente. Eu vou ver a evolução das formas vivas nesse planeta de uma maneira diferente. Eu vou perceber o progredir das ideias, o retorno de ideias no campo do pensamento de uma maneira diferente. Então, isso é muito importante. Isso é capital na vida de qualquer ser humano. E, claro, isso não adianta só aqui eu ficar falando, você ficar estudando e compreendendo como é, se você não vivenciar isso. Você tem que pôr isso em prática na hora do vamos ver. Tá 10 contra você lá no trabalho e no meio da reunião você se mantenha firme como uma rocha, alinhado aos princípios que você diz, né, acreditar. E você tem ciência até. Porque senão você coloca tudo a perder. Quantos colegas, né, poucos colegas, mas desses poucos, né, como é triste ver pessoas que falam um monte de coisa bonita, né, e na hora realmente que ele pode demonstrar que ele está alinhado com esses pensamentos bonitos, ele põe tudo a perder e decide seguir as vias do mundo, traindo, enganando, ridicularizando o que ele dizia ser mais valoroso. Quer dizer, a pessoa não está interessada de fato em evoluir. Ela quer parecer que está evoluindo, né? Por isso você não pode desconcatenar pensamentos com os atos. Você precisa aplicar em vida essas coisas. Tudo isso que eu estou falando aqui para vocês, se vocês não saírem aí para o mundo e começarem a agir de acordo com isso, não vale nada. Inclusive, assim, é muito... Você vai reparando, né? Quando eu dou aula, eu tangencio algumas coisas profundas. E tem aluno que até parece demonstrar estar alinhado com os pensamentos, daí quando chega lá no fim do semestre, esse aluno se comporta de uma maneira tão rebaixada que ele demonstra através dos seus atos que, no fundo, ele não quer saber nem um pouco desses princípios. Porque se ele realmente quisesse se melhorar, ele iria implementar em vida e ter a humildade de aceitar as coisas que acontecem com ele. Né? Essa coisa de chorar nota, essa coisa de tentar chantagear, essa coisa de ficar inventando 1000 desculpas do porquê que você fracassou. Né? A culpa é de tudo
o universo, exceto de mim. Né? É sempre assim. Não estou falando de todos os alunos, mas muitos alunos, né? A sala de aula é um microcosmo da humanidade. Como a humanidade atualmente é uma desgraça, as salas de aula são em larga medida uma desgraça. Né? Não que não hajam pessoas já com certa sensibilidade, mas são muito raras. E quando eu estou falando de pessoas realmente com aquele grau de consciência, pessoas que não só têm o pensamento correto, têm uma visão profunda das coisas, mas também aplicam isso em vida, dando o exemplo disso, aceitando as coisas e se melhorando. Então é raríssimo encontrar alunos desse tipo, né? E por tabela seres humanos desse tipo, né? Eu tenho a felicidade de já ter encontrado alguns poucos, né, ao longo dessa trajetória de 9 anos. Eu posso colocar nos dedos de uma mão as pessoas que têm esse perfil de integridade total, tanto no campo do pensamento quanto no campo da prática. Tem uns, inclusive, que não tinham isso tão forte no começo, só que desenvolveram isso. É isso que me dá esperança um pouquinho, né? Isso é o que faz eu continuar com a profissão que eu tenho, continuar dando aula. Porque de vez em quando, uma turma de 30, 40, vem turma entre a turma, sempre surge um ou dois que realmente são pessoas que têm um pensamento profundo e têm uma prática, né, de vida alinhada com isso. Mesmo que não tenha algum grau de consciência enorme, né? Mas isso vem com o tempo. Né? Isso é uma grande fonte de alegria para mim, que eu tento usar, né, para contrabalancear as várias coisas que acabam me decepcionando muito. Né? Pessoal, você já recebi e-mails de diversos tipos da pessoa falando: não, professor, eu tenho que passar porque com você eu aprendi muito da vida, do universo, do espírito e tal. Que patético, que patético. Quer dizer, o fato de, né, uma pessoa falar com outra de coisas fantásticas implica que ela tem que então aqui, me passa porque o importante é essas questões, né? Uma visão totalmente emborcada da realidade. Então, completamente emborcada. O que está me levando a falar menos, né, dessas questões e não compartilhar tanto assim em sala de aula. Porque, infelizmente, muitas pessoas vão fazer péssimo uso daquilo que está sendo passado. Não vão saber aproveitar a oportunidade, mas sim vão se aproveitar da oportunidade. Então é muito engraçado perceber isso, né? É muito engraçado. E, inclusive, pessoas que você não quer ter próximo de você, né? Uma pessoa que está sempre fazendo esse erro, né? Está sempre querendo fazer uso de coisas bonitas para conseguir tirar vantagem. Esse é o tipo mais nojento de ser humano que existe. E é por isso que eu estou expondo essa obra ao mundo, porque uma pessoa que está munida dessas coisas, dessas visões que eu estou passando, mesmo que não entenda muito bem a parte científica, que eu mesmo não entendo num grau acadêmico a coisa, mas se a pessoa captar a essência da coisa, ela vai conseguir começar a desmascarar esses tipos de gente que eu falei, e não mais ser ferramenta deles. Porque uma coisa que a gente não pode ser aqui nessa vida é se tornar ferramenta do diabo, né? Porque senão a gente está prostituindo o nosso espírito. E esse não é o objetivo da nossa existência aqui nesse planeta, né? Bom, com isso eu termino essa exposição e na próxima eu ainda vou dar uma pincelada final nesses aspectos dos motofenomênicos. Até lá!